Vamos lá. Agora a Lud vai apresentar o nosso querido professor Dr. de Oliveira Castro. Eu quero mais uma vez agradecer o convite do professor, o professor por ter aceitado o nosso convite, e eu vou deixar a Lud apresentando, vou esconder meu vídeo aqui, mas daí no final a gente volta para bater um papo com o senhor, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Beleza. Bom, então, o professor Jorge Mendes de Oliveira Castro é psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade de Brasília. É doutor em Experimental Psychology pela Auburn University e fez pós-doutorado em comportamento do consumidor pela Cardiff University. Faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, lá da UNB, e desenvolve pesquisas sobre processos básicos de aprendizagem, incluindo investigações sobre efeitos de complexidade de tarefas, sobre a diminuição de comportamentos pré-correntes, princípios derivados de teorias de aprendizagem, economia comportamental, investiga o comportamento do consumidor, incluindo pesquisas sobre comportamento de procura de produtos, marcas e lojas, e comportamento de escolha das marcas, além de aplicar conceitos e métodos derivados da economia comportamental para interpretar e investigar comportamentos relacionados às leis. Então, eu tive aula, né, com o professor Jorge e confesso que vocês desabafar aqui, professor, que antes eu não fazia ideia, porque eu nunca tinha visto essa área da análise do comportamento, né? E quando eu fiz a disciplina, eu fiquei, tipo, acho que eu posso dizer assim, maravilhada, que eu fiquei assim, gente, eu gosto ainda mais de análise do comportamento por saber que ela, né, tem todas essas áreas realmente e que às vezes é uma área que eu falo um pouco por mim, assim, mas acho que na UNB o pessoal tem mais contato, né? Mas como eu vim de outro lugar, era uma área que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. E eu achava que também que era muito teórica, né? Falei assim, deve fazer algumas análises teóricas. E vi também na aula que não, que tem muito estudo, né? Muito estudo experimental nessa área. E como é interessante a gente trazer esse tema, né? E então, por isso, até que eu pensei no convite, né? Para o senhor estar aqui. E espero que aproveitem, né? Porque vou dar um spoiler, que o professor Jorge explica muito bem. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Obrigado, Ludmila, pelas generosas palavras, né, das quais eu não sou tão merecedor assim. Não creio, acho que a UNB te encantou de alguma maneira, não foi a área de análise do comportamento do consumidor, mas agradeço, inclusive, gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa desse evento. Acho uma oportunidade muito boa, principalmente na situação em que nós encontramos na pandemia, que as oportunidades de interação acadêmica foram muito reduzidas, né? Então, acho que vocês criaram um espaço maravilhoso. Parabéns por isso. Sim, muito obrigada. Agora eu vou esconder o meu videozinho também. Tá ótimo. E deixar você mais à vontade. Até mais. Obrigado. Até mais. Então, boa tarde a todos. Eu preparei algumas coisas sobre análise do comportamento do consumidor, que é uma área de pesquisa relativamente nova, e que, então, eu combinei de preparar algumas coisas sobre isso. Aqui está um sumário dos tópicos que eu pensei em apresentar para vocês. Então, primeiro, caracterizar um pouco a área de comportamento do consumidor, que talvez muitos de vocês não tenham familiaridade com ela. Depois disso, apresentar tudo muito rapidamente, né? E depois, rapidamente, um modelo comportamental que tem sido muito empregado para interpretar e explicar o comportamento do consumidor. E, por último, eu pensei, se houver interesse e tivermos tempo, a apresentar alguns exemplos de pesquisa, né? Ali era para estar escrito achados, acho que alguma coisa aconteceu errado, mas exemplos de pesquisas e achados, só para ilustrar para vocês o método, o conceito, como a gente usa isso, como coleta dados, né? Com ilustração, né? Então, começando estudos sobre o comportamento do consumidor,
quando se fala da área de comportamento do consumidor de forma geral, geralmente se inclui uma ampla gama de fenômenos, né? Envolve que as pessoas compram, usam, procuram, descartam, avaliam, todas as etapas do consumo estão incluídas, produtos e serviços, e, além disso, investigar variáveis de várias formas e de várias categorias e níveis, como culturais, pessoais, situacionais, e que influenciam tanto o comportamento como também sentimentos, pensamentos, tudo isso aparece na literatura de comportamento do consumidor de forma geral, né? Existe uma sutil diferença, mas importante, entre a área de comportamento do consumidor e a área de marketing. Há uma sobreposição muito grande, mas há uma diferença que para nós, somente em psicologia, é importante, é que a área de comportamento do consumidor tem uma ênfase maior no comportamento das pessoas, enquanto que a área de marketing tem uma ênfase maior no comportamento de marcas e produtos, né, ou serviços. Então, essa é uma diferença sutil. Os periódicos são mais ou menos comuns, mas há essa diferença importante nas duas áreas que se sobrepõem muito, né? Então, a área de pesquisa, se alguém perguntasse, pedisse uma palavra para descrever a área de comportamento do consumidor, eu diria diversidade, né? Tem uma diversidade de fenômenos de interesse. É só nós imaginarmos a quantidade de diferentes e diversos produtos e serviços que nós consumimos, né? Desde, compare, por exemplo, a compra de um sabonete ou de um refrigerante no supermercado, ou de um apartamento, né? Uma casa para morar, né? Ou o uso do serviço de um banco, né? São coisas bastante diversas. Além disso, em cada categoria dessas, ou cada grupo de produtos ou serviços, há uma enorme gama de necessidades e gostos e preferências dos consumidores. Então, na verdade, você tem diversos tipos de cada um desses produtos para diferentes grupos de consumidores. E o outro ponto que eu sempre ressalto é que todos nós somos consumidores, né? Então, é uma área que necessariamente todos sabem um pouco a respeito, faz parte do nosso dia a dia, em grande parte, na verdade, do nosso dia a dia, e por isso o fenômeno talvez seja de tanto interesse, pelo menos do meu ponto de vista, né? Há uma outra distinção que se faz na área é que envolve vários tipos de consumidores. Você pode ter o consumidor pessoal, que é o uso próprio, somos nós, e o uso institucional, organizacional, ou seja, isso também conta como consumidor, e também você encontra na literatura especializada esse tipo de pesquisa sobre isso, né? Há outro ponto relevante para chamar a atenção é que o consumidor tem várias funções diferentes, né? Você pode ter a mesma pessoa exercendo essas diferentes funções, como, por exemplo, ser o tomador de decisão, o comprador, o usuário, o pagante, ou você pode ter diferentes pessoas desempenhando essas diferentes funções, né? Então, eu sempre brinco, né, que o ideal na vida é ser tomador de decisão, usuário e comprador, né, e não pagante, né, ter alguém que pague para você, né? Seria assim o ideal da vida, e que talvez em alguns contextos isso aconteça, né, como na adolescência, talvez, estou pensando aqui, né? Por que estudar comportamento do consumidor, né? Ela tem uma área de interesse para empresas e gerentes de marketing, de estratégia de mercado, né? Então, entender e predizer o comportamento dos consumidores, obviamente, pode melhorar as estratégias de marketing, de desenvolvimento de produtos, oferta, distribuição de produtos. Para os consumidores, porque se você desenvolve conhecimento sistemático sobre os consumidores e o comportamento deles, isso pode melhorar as nossas condições enquanto consumidores, desde não entender como anúncio de promoções altera nosso comportamento, até a sobreposição com educação financeira e cuidados, gastos e assim por diante. Para os pesquisadores, como eu disse, né, me parece que é uma atividade extremamente predominante na nossa sociedade hoje, e, portanto, compreender isso sistematicamente parece de grande relevância, né, e é de grande relevância, tem sido para pesquisadores. E, obviamente, também interessa a governos e órgãos reguladores, né, a ideia de elaborar mecanismos, inclusive legais, para regular essa relação entre empresas e consumidores é algo que quase todos os governos do mundo fazem.
exatamente pela assimetria de informações, de força, de poder financeiro que existe entre consumidores e empresas, né, principalmente as grandes empresas. As bases teóricas na área, quando você olha, eu estou falando de comportamento do consumidor de forma genérica, né, não de análise do comportamento do consumidor, né? As bases que são bastante diversas, né? Você encontra uma dominância das teorias e conceitos de psicologia social, principalmente social cognitiva, né? Como hoje se chama, alguma coisa na área de aprendizagem, motivação, personalidade, mas em menor escala. Personalidade foi mais forte no início das pesquisas sobre o consumidor, na década de 50, 60, com uma influência muito grande de teorias psicodinâmicas e tal. Hoje é um pouco menor, mas você encontra influência desses conceitos. A influência da economia é bastante óbvia, sociologia, antropologia, administração, marketing, publicidade, todas essas áreas e conceitos e teorias dessas áreas, de certa maneira, se misturam dentro, por exemplo, dos periódicos de comportamento do consumidor. Claro que alguns periódicos se especializam mais ou dão mais ênfase a um tipo de abordagem, mas, geralmente, esses assuntos, ou esses tipos de olhares para o comportamento do consumidor aparecem no mesmo periódico, por exemplo, frequentemente. E da mesma maneira que as bases teóricas, as bases metodológicas também são bastante diversas e diversificadas, né? Então, essa é uma das características da área muito interessante, que você encontra, novamente, no mesmo periódico, ou no mesma pesquisa, na verdade, no mesmo estudo, no mesmo artigo, você encontra o uso de diferentes técnicas de coleta de dados e metodologias, né? Então, você vai encontrar a parte de observação direta com filmagens ou sem filmagens, pesquisas de laboratório, aí geralmente são situações de consumo simulado, né? Principalmente com pessoas. É uma situação de consumo, de compra simulada, por exemplo. Experimentos de campo são muito frequentes e cada vez mais frequentes. Por exemplo, alterações no ambiente de uma loja, sistemáticas, experimentais, para verificar os efeitos de disposição dos produtos no ambiente. Questionários continua sendo uma parte muito predominante, inclusive complementar a muitas das outras técnicas de coleta de dados. E questionários podem ser aí papel, telefone, internet, tem várias formas. Todos nós aqui já recebemos telefonemas ou e-mails de avaliação de serviços, né, que nós consumimos, contratamos. Então, vocês conhecem, né, que o questionário é muito usado, e não só para o negócio em si, mas também para as pesquisas, né, de forma geral. Entrevistas, obviamente, que vem junto com questionário, técnicas assim, grupos focais, técnica qualitativa, muito frequente para saber o que um produto, por exemplo, está muito usado em inovação, né? Você usar grupos focais são entrevistas em profundidade com, enfim, 8, 5, 10 pessoas que associam livremente sobre o significado das coisas com algum direcionamento dos entrevistadores, né? Então é muito bom para inovação, né? Para ter ideias novas, criar coisas novas, né? Dados secundários, isso é uma característica da área de comportamento do consumidor e de marketing e de economia, e vem principalmente da economia esse uso, que é pouco usado em psicologia, né? Que são os dados secundários. São dados já coletados, talvez por outros motivos ou para outras finalidades, e que podem ser usados para se interpretar ou lançar luz sobre regularidades nos fenômenos comportamentais, né? E um dado secundário muito importante na área são os painéis de consumidores, né? Painéis de consumidores são grupos de consumidores que se voluntariam para registrar todas as suas compras, por exemplo, de supermercado, só para dar um exemplo. E eles registram essas compras e entregam a empresa, geralmente uma empresa de pesquisa de mercado, que pode vender ou trabalhar junto com pesquisadores. Então, há várias formas de fazer isso. E isso é um dado muito interessante porque é um dado longitudinal, né? Se der tempo, no final, eu pretendo apresentar um exemplo de pesquisas com isso. Simulações é muito usada também, simulações em laboratório ou em campo, né? É comum ter um quiosque no meio de um shopping fazendo pesquisa experimental com simulações de consumo, né?
enfim. E, claro, a mistura de métodos quantitativos e qualitativos é muito comum na área, né? O que, na minha opinião, é um ponto positivo de não ter exclusivo uso de um método, né? Aquela ideia, né? O método é um martelo, né? É uma ferramenta, né? Como um martelo. Um só método não serve para tudo, né? Depende do que você precisa resolver, né? Então, o método pode ser adequado às possibilidades e condições que você tenha e às suas perguntas de pesquisa, né? E hoje, a partir daí, sem entrar em nenhuma discussão epistemológica, né, que eu acho que não foi o escopo que eu preparei, a gente poderia nas discussões e conversas, se alguém quiser aprofundar nisso, mas o que se vê é que na área existe a predominância, tem havido uma predominância da teoria social cognitivista, né? É só pensar o seguinte: a área de comportamento do consumidor surgiu durante a chamada revolução cognitiva na psicologia, né? Então, ela não surgiu quando o behaviorismo, por exemplo, dominava principalmente a psicologia estadunidense e com grande influência no mundo todo. Ela surgiu depois, mais ou menos, do ápice, né, do behaviorismo. Então, as primeiras teorias já se basearam em teorias sociais cognitivas, né? O que eu estou chamando de sociais cognitivas aqui, né? São teorias que basicamente investigam construtos psicológicos, né? Relacionados a consumo, né? Como, por exemplo, a intenção de comprar, a intenção de procurar um produto ou desistir de um serviço, ou a satisfação que alguém tem com o produto ou um serviço, que seriam construtos psicológicos não observáveis, dos quais se obtém evidências indiretas por meio de questionários. E a ideia, então, é que o comportamento, no fundo, é produto, é causado exatamente por esses construtos, né? Ou seja, pela forma como as informações, por exemplo, são codificadas, harmonizadas e processadas, né? Então, exemplos de construtos são atitudes, crenças, valores, satisfação, todas essas são muito frequentes e encontráveis, né? Ponto que vale a pena chamar a atenção, que eu não sei se já pensaram, sem aprofundar, como eu disse, na parte epistemológica, que nós não teríamos tempo para isso, mas eu vou chamar a atenção que esse tipo de pesquisa deixa de localizar o fenômeno no espaço e no tempo, né? Quer dizer, é um fenômeno descontextualizado, né? Então, para pegar um exemplo típico, na área, por exemplo, de satisfação do consumidor, existe uma teoria muito conhecida do autor chamado Oliver, na área social cognitiva, que defende, por exemplo, que a satisfação é função da expectativa. Quanto maior a expectativa, menor vai ser a satisfação com o serviço, ou com o produto, ou com uma ocasião, ou com alguma coisa, né? Veja, a relação entre satisfação e expectativa passa a ser um foco na pesquisa social cognitiva, sem necessariamente se perguntar satisfação com o quê, né? Qual é o tipo de... Será que essa relação é a mesma, independentemente do produto, do serviço, do local onde eu estou, se eu estou no supermercado, se eu estou no campo, numa área rural, enfim. Existe uma falta de localização espaço-temporal dos fenômenos sendo investigados, principalmente no comportamento, e aí é que entra a ideia da análise do comportamento do consumidor, quer dizer, de uma aplicação de análise do comportamento para essa área, que vem principalmente com a ideia de que tem poucas pesquisas, exatamente pelo que eu acabei de dizer, tem enfatizado a influência de variáveis situacionais, ou seja, contexto, onde o comportamento ocorre, o que acontece depois e antes do comportamento, antecedentes e consequentes. E, além disso, pouca pesquisa sobre comportamento de fato na área de consumidor e marketing, né? É muito mais pesquisa baseada no que as pessoas dizem, nos relatos sobre como as pessoas sentem, como elas avaliam, como elas pensam, qual a intenção, o que elas pretendem fazer, e menos o que elas de fato fazem. São exceções os dados, as pesquisas baseadas em comportamento. E mesmo as que fazem isso na área de comportamento do consumidor, que, por exemplo,
investigam variáveis situacionais e ou investigam comportamentos, elas não contam com arcabouço conceitual teórico integrado e consistente para fazer isso, né? Então, então, falta essa integração, inclusive porque é uma área aplicada, né? As áreas aplicadas, frequentemente, são muito voltadas para a prática, com menos interesse teórico e epistemológico, né? Então, foi a partir daí que surgiu essa linha, essa área de pesquisa de análise do comportamento consumidor. Foi a partir dessa necessidade de enfatizar variáveis situacionais, o efeito delas sobre comportamento, né? Isso aconteceu principalmente no começo da década de 80. O primeiro livro publicado sobre isso, sistemático, completo, né, foi baseado na tese de doutorado dele, foi um livro do Foxall, Gordon Foxall, com quem eu tenho trabalhado bastante, muito amigo meu, inclusive. E ele propôs esse modelo, o Behavioral Perspective Model, quer dizer, um modelo da perspectiva comportamental, e tem sido o principal aparato teórico, né, com essa inspiração em análise de comportamento, para interpretar e explicar o comportamento do consumidor, né? A proposta é fundamentalmente baseada em análise do comportamento, somada a conceitos de economia comportamental e também com algumas noções de marketing, já que a área, o fenômeno de interesse é comportamento do consumidor, né? Então, eu vou apresentar para vocês o modelo. Claro, aqui vai ser uma pincelada muito rápida sobre isso. A ideia seria só apresentar um voo bastante rápido sobre isso, e quem tiver interesse depois, não só eu estou à disposição, como posso passar referências para quem tiver interesse, né? Então, essa é uma versão do modelo mais recente, inclusive, de 2006, que nós propusemos. E o que nós podemos ver, o modelo a gente vê inicialmente, para quem é de análise de comportamento, consegue ver que aqui o modelo está baseado na tríplice contingência, a contingência de 3 termos, antecedente, comportamento e consequente, quer dizer, claramente é essa a inspiração que nós temos aqui. E aí nós temos nos antecedentes o que o Foxall chamou de cenário do comportamento do consumidor, que é o contexto no qual o comportamento ocorre, e nós vamos ver que uma das dimensões mais importantes é essa ideia de abertura, do nível de abertura do cenário, e história da aprendizagem, que é um conceito que em análise de comportamento se usa sempre, né? Então, a ideia é que esses seriam assim, os antecedentes, e o comportamento do consumidor ocorre na interseção dessas duas coisas, né? Ou seja, exatamente na interseção, na união de história com o cenário, ou seja, a história dá significado para os elementos do cenário, para os eventos do cenário, a história, ou noutra linguagem mais técnica, a história gera a função dos elementos do cenário, e essa interação, essa interseção é o que o modelo chama de situação do consumidor. É onde ocorre o comportamento do consumidor, e esse comportamento, lembrando que esse comportamento pode ser em qualquer fase do consumo, pode ser na pré-compra, compra, avaliação pós-compra, repetição de compra, enfim, falar sobre a compra e assim por diante, tudo isso seria comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor é influenciado por consequências, obviamente, e aqui o modelo traz, enfim, consequências reforçadoras e punitivas, e aqui o modelo traz uma diferenciação conceitual, que é uma inovação conceitual, que é essa diferença de consequências utilitárias e consequências informativas. Então, eu vou explicar os principais elementos desse cenário, desse diagrama no que se segue, começando, se eu não me engano, pelo tipo de consequências. Então, o que são consequências utilitárias? Essa diferenciação entre consequências utilitárias e informativas. Consequências utilitárias são aqueles reforços, punições derivados diretamente da posse e aplicação de um produto ou serviço. Quer dizer, a gente pode dizer que é consequência mediada pelo produto ou serviço. Como assim? É a própria função que o uso ou posse do produto ou serviço, as consequências que ele traz. Então, ele inclusive depende das características do produto e do serviço, ou seja, não é geral. Então,
Os reforços utilitários fornecidos, por exemplo, por posse ou uso de um automóvel, são diferentes dos reforços utilitários, por exemplo, da compra ou uso de sabão, sabonete, assim por diante. Ou seja, essa ideia de que eles têm uma função específica, né? Essa função, só para exemplificar, você pode pensar, por exemplo, uma das funções de possuir ou usar, contratar um automóvel é obter transporte porta a porta. Essa é uma função, esse é um dos reforços utilitários. Transporte porta a porta, saída do ponto A ao ponto B, individualmente, sem a necessidade de transporte coletivo, de caminhar até o ponto do transporte coletivo. Esse é um dos reforços das consequências associadas que nós diríamos que são utilitárias, né? São derivadas diretamente do produto ou do serviço, e isso vai ficar mais claro quando eu falar das informativas, porque eu estou falando diretamente. E as punições seriam coisas como as despesas que você teria com o automóvel, os defeitos que ele traz, despesa com a oficina, não conseguir usar um dia, e assim, trânsito, tráfego demasiado, preço para pagar estacionamento e assim por diante, seriam punições, né? Ou seriam eventos que diminuem a probabilidade desse comportamento de usar o automóvel se manter no futuro, né? Então, essa ideia de reforço e punição, a definição continua sendo funcional, a gente só generaliza um pouco para falar de coisas genéricas. As consequências informativas, e talvez agora fique um pouco mais claro o que a gente quer dizer com consequências utilitárias, as informativas são consequências, reforços, por exemplo, reforço mediado pelas ações e reações de outras pessoas. Então, são reforços sociais. Então, a distinção que o modelo faz é entre o reforço obtido por usar um automóvel versus ações e reações das pessoas em decorrência do uso do automóvel, de eu usar o automóvel. Então, isso é o que o modelo propõe, é que fosse um feedback com relação ao desempenho do indivíduo, indicando quando ele está se saindo enquanto consumidor, né, o seu nível de adequação do desempenho dele enquanto consumidor. Né? Como assim? Consequências informativas, reforços informativos, por exemplo, típicos são status social, prestígio, aceitação, né? São exatamente as reações do grupo ao seu redor, das pessoas ao seu redor, com relação aos seus atos de consumo. É isso que nós chamamos de consequências informativas, né? Então, para voltar para aquela ideia de um automóvel, o uso de um automóvel, qual seria o reforço informativo para isso? Pode ser a marca do carro, por exemplo, ou o modelo, né? Então, dirigir um Mercedes ou uma BMW é algo que gera, por exemplo, reações sociais de aprovação, de admiração, de comentários. Eu gostaria de ter também um carro desses, ou você está bem de vida, você tem muito sucesso, e assim por diante. E, claro, você teria punições sociais também quando o grupo critica o uso ou o consumo de algum bem ou de algum serviço, né? Então, um exemplo típico, por exemplo, países ou grupos sociais mais ambientalmente conscientes, eu diria, você teria, por exemplo, o uso de carro a diesel. O uso de carro a diesel pode, dependendo desse grupo, gerar críticas, né? Porque polui demais o ambiente, por exemplo. Então, dito isso, quer dizer, essa ideia de consequências utilitárias e informativas, o modelo propõe, então, primeiro, que praticamente todo ato de consumo envolve reforço e punição simultaneamente. Isso não é nenhuma grande novidade, né? A economia já trata consumo assim, né? Com a ideia de custo-benefício, então não é uma coisa muito nova, mas é a ideia de que quase todo ato de consumo, praticamente todo, vai envolver, por exemplo, reforço pelo que você obtém e punição pelo dinheiro que você gasta. Por exemplo, você está abrindo mão de um reforço generalizado, um reforçador generalizado, né? Ou o tempo que você gasta procurando, ou o tempo que você gasta para usar e fazer com que o produto ou o serviço esteja disponível. E então sempre há um certo conflito entre aproximação e escriva, né? Ou seja, a situação de consumo
aumenta a probabilidade tanto de aproximação como esquiva, né? É só você pensar que se um preço for muito alto, a pessoa desiste da compra. Se um preço for muito baixo, a pessoa pode aumentar a chance de se aproximar da compra. Ou seja, então, a ideia de reforço e punição vai ser sempre uma força relativa dentro do modelo, sempre. Por isso é que reforço e punição estão sempre juntos no modelo, na forma como a gente analisa. E, além disso, a outra proposta do modelo é que, geralmente, quase todo serviço ou produto que nós consumimos envolve tanto reforço utilitário quanto informativo. Geralmente envolve quantidades relativas às duas coisas. Alguns envolvem mais uma, outras mais outras. Em alguns casos, você pode pensar em casos extremos, onde, por exemplo, as consequências sociais sejam mínimas. Eu penso sempre no caso de Robinson Crusoe, do náufrago. A pessoa que está na ilha, numa ilha deserta há anos, sozinho, solitário, os seus comportamentos de consumo já perdem muito do que seriam consequências sociais. Passa a ser uma influência mínima no que a pessoa faz. E, da mesma forma, quando a gente pensa em consequências utilitárias mínimas, coisas, por exemplo, que você consome, compra e tem pouquíssima função enquanto produto e serviço, mas tem consequências sociais importantes e relevantes. O exemplo que Foxall e eu sempre pensamos e citamos é o exemplo da aliança de casamento, qualquer símbolo de comprometimento social, de comprometimento afetivo, tem um papel, uma função social importante, de forma geral nos grupos, mas tem utilidade quase nenhuma. A gente poderia até dizer, não, mas tem função estética, social, no sentido de, exatamente por ser algo agradável, bonito, esteticamente, poderia ser um reforçador, ter a função utilitária. Mas a maioria das alianças de casamento, com algumas exceções, é claro, assim, não se prestam necessariamente a isso, a primar pela beleza, ou coisa assim. Talvez o anel de noivado, principalmente como se usa nos Estados Unidos, seja diferente disso. Dito isso, então nós temos as consequências reforçadoras e punitivas, utilitárias e informativas, e aí falar um pouquinho do cenário do consumo. O que a gente chama de cenário do comportamento do consumidor, o cenário de consumo. O cenário é composto de eventos que funcionam como estímulos discriminativos e operações motivadoras. Esses são os dois grupos de eventos que compõem o cenário na interpretação do modelo, na proposta do modelo. Esse cenário inclui eventos ou características do ambiente físico, incluindo restrições temporais. Então, por exemplo, o horário de funcionamento de um banco faz parte do cenário de consumo, o horário de atendimento presencial de um banco, por exemplo. O ambiente social também, se o consumo é feito em grupo ou individualmente, também vai ter influência, ou seja, vai gerar estímulos discriminativos diferentes para o comportamento de consumo. A comunidade verbal fundamental, como também elemento do cenário, principalmente regras, de como se comportar, o que deve ser feito, não deve ser feito. Pense em regras, por exemplo, no cenário de consumo de investimentos financeiros. Claramente há regras sobre o que você deve ou não fazer. Algumas coisas você jamais pode fazer, outras você deve fazer e assim por diante. E, claro, todos esses eventos passam a ser associados a consequências, por isso eles se tornam estímulos discriminativos, passa a ter funções discriminativas no cenário. E o cenário também comporta as operações motivadoras. As operações motivadoras são, basicamente, aqueles eventos que alteram o valor reforçador das consequências. E, obviamente, nas situações de consumo, elas são presentes, praticamente sempre presentes e muito importantes. Então, a compra de um eletrodoméstico, como uma geladeira, por exemplo, inclusive há estudos na área mostrando isso, ocorre principalmente quando a geladeira que a pessoa tem em casa quebra, estraga, e o conserto é muito caro. Aí a pessoa sai para comprar uma geladeira. Inclusive,
é uma das ideias de que as compras são, mesmo de bens permanentes, como uma geladeira, um fogão, ou uma máquina de lavar roupa, são compradas com um intervalo de tempo com muito menos procura do que as pessoas imaginam nas teorias cognitivas, que você teria que avaliar todas as alternativas, ver todas as alternativas, os preços. Não é bem assim que acontece, porque geralmente a operação motivadora é algo como: estragou a geladeira, eu tenho que comprar outra, senão eu perco as coisas que eu tenho em casa, né? E uma das variáveis fundamentais na interpretação que a gente faz do cenário do comportamento do consumidor é o nível de abertura do cenário, né? O nível de abertura, esse conceito é derivado, é inspirado, né, eu diria, inspirado diretamente da literatura de economia comportamental, né, principalmente do conceito desenvolvido por Steve Hirsch, na ideia de sistema econômico aberto e sistema econômico fechado, né? Isso é muito usado para sistemas de laboratório, né, para experimentos em laboratório. E inspirado nesse conceito, o modelo propõe essa ideia de nível de abertura de cenário, ou seja, o comportamento de consumo, em parte, é influenciado por esse nível de abertura do cenário, ou seja, e o que inclui o nível de abertura do cenário? É a quantidade de alternativas de resposta aos reforços, quantidade de contingências aversivas. Por exemplo, essas são os dois grandes conjuntos de coisas que caracterizariam um cenário como sendo relativamente mais ou menos aberto. Então, a gente pode pensar num contínuo de aberto-fechado, né? Então, um cenário muito fechado é um cenário com poucas alternativas de respostas, poucas alternativas de reforço disponíveis e, geralmente, contingências aversivas ou restritivas, né, de comportamento presentes, né? Então, um dos exemplos mais extremos de consumo em cenário fechado é exatamente a situação experimental de um animal em laboratório, né, extremamente fechada, há poucas alternativas de resposta ou de reforço o animal tem disponível, quase tudo é controlado pelo experimentador, né? Essa é outra ideia do cenário aberto-fechado, né? As coisas são controladas por outros, né? Não depende só do comportamento do consumidor, né? E um cenário bastante aberto, né? Considerado aberto, seria situações de compra típica nossa numa sociedade industrializada, capitalista, né? É um cenário extremamente aberto você, por exemplo, fazer compras num shopping center grande ou no hipermercado, né, onde você encontra mais de 40 mil itens disponíveis diferentes para você comprar. Ou seja, isso seria... Você pode entrar e sair do cenário quando você quiser, você não tem restrição disso. Pouquíssimas contingências aversivas estão presentes, né, talvez algumas regras sobre a roupa que você pode usar ou não pode, com alguns limites. Algumas regras não existem, com contingências aversivas, né? Um segurança lhe retiraria do local, por exemplo. Mas essa é a ideia. Quanto menos contingências aversivas e quanto mais alternativas de resposta, mais aberto um cenário, né? Então, aqui são dois exemplos que eu uso muito, e peço desculpas para alguém que já tenha ouvido isso. Você pensa em duas situações de entretenimento, né? Pensa num show de rock de um lado e numa ópera de outro lado, né? Se nós pensarmos num show de rock, a pessoa pode fazer quase qualquer coisa num show de rock, né? Inclusive algumas coisas ilícitas, né? Eu acho que acontecem. Ou seja, quase qualquer coisa. A pessoa pode vestir quase qualquer coisa, pode inclusive tirar a roupa, geralmente, em alguns contextos. Pode dançar, pular, gritar, beijar, agarrar. Tudo isso faz parte do ambiente. Todas as respostas são alternativas de respostas não punidas. Numa ópera, o cenário já é bem mais fechado se nós pensarmos que a pessoa tem o lugar certo de sentar, tem que ficar sentado o tempo todo, tem a hora exata de aplaudir. Numa ópera você não pode aplaudir fora do momento, da janelinha adequada para aplaudir. Você não pode se levantar e comprar comida na hora que você quer, tem que ser no intervalo. Ou seja, é um ambiente relativamente muito mais fechado do que o show de rock, né? Só para ilustrar essa ideia de abertura, né, e fechamento do cenário. Qual é a importância disso, né?
Uma das importâncias, a minha forma de ver, um dos pontos mais importantes é que, a depender do cenário, da abertura do cenário, o tipo de variável que vai influenciar o comportamento provavelmente vai diferir, pelo menos na predominância dela, né? Então, por exemplo, num cenário muito fechado, as variáveis situacionais provavelmente influenciarão o comportamento bastante. Ou seja, um cenário muito fechado, todos tendem a se comportar da mesma forma, né? Pense uma fila de banco. Você está num banco esperando para ser atendido. Com senha ou sem senha, veja, todos fazem a mesma coisa, né? Não há muita alternativa do que fazer nesse contexto do banco. Tem que esperar a sua vez para ser atendido pelo caixa, por exemplo, pelo gerente, se for o caso. O cenário aberto, você já tem menos influência das variáveis situacionais e mais influência de variáveis relacionadas à história de aprendizagem do indivíduo. Ou seja, como a pessoa se comporta no show de rock, por exemplo, depende muito do que elas estão acostumadas a fazer, do que elas aprenderam a fazer. Então, algumas vão ficar sentadas, não sei se isso não existe, né, mas existia antigamente, sentadas assistindo o show, outras vão estar pulando, gritando, bebendo. Ou seja, depende do que elas aprenderam a fazer numa situação de entretenimento como essa. Na situação de ópera, todos vão fazer a mesma coisa, independente da história que eles tiveram. A maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, para não dizer todos, vão agir mais ou menos da mesma forma. Sentar, aplaudir na mesma hora, levantar na mesma hora e assim por diante, né? Então, esse é um dos pontos fundamentais, na minha forma de ver, dessa conceituação de abertura de cenário. Dito isso, o que é a situação do consumidor? É a interseção dessas duas coisas. Então, a história de aprendizagem dá significado para os elementos do cenário. Ou seja, a história de aprendizagem gera as funções que os eventos do cenário adquirem, né? Discriminativas, motivadoras, indicando reforço, guiando, indicando a alta probabilidade de punição para certos comportamentos e assim por diante. Ou seja, essa é a ideia da interseção, né? Só para ilustrar isso, né, isso aqui é o mesmo modelo, tá? Eu peço até desculpa pelo que eu vi aqui, alguns quadros ficaram muito claros, o quadro cinza, mas esse aqui é o mesmo modelo que nós vimos lá atrás, só que replicado, né? São dois modelos, só para mostrar o seguinte, isso aqui é só para mostrar, é algo que funciona para toda aplicação da tríplice contingência, na minha opinião, é só que a gente também não mostra assim, e no caso do consumidor vale a pena porque as pessoas da área geralmente não entendem muito de análise de comportamento, né? Mas é só para ilustrar que a contingência tríplice, no caso aqui, o modelo do BPM, tem que ser pensado ao longo do tempo, né? Um efeito dinâmico, né? Na verdade, as consequências no período de tempo T1 é que, de certa maneira, alteram a história de aprendizagem no momento do período de tempo T2 e, com isso, as funções dos elementos do cenário. Então, só para lembrar disso, que muitas vezes as pessoas esquecem, né, de como isso funciona. Enfim, um modelo, a gente precisa disso para falar de consumidor, né? Dito isso, uma das utilidades desse modelo para nós, e que tem ajudado em vários contextos, desde a aplicação, mas e principalmente de pesquisa, é a ideia de que com o modelo você pode pensar, pelo menos pensar, em grandes classes operantes, né? Quer dizer, classes operantes são operantes mantidos por consequências diferentes, né? Então, aqui, uma das ideias é pensar em classes operantes e classificá-las de acordo com o nível de reforço utilitário informativo que o contexto apresenta. Então, você teria um primeiro nível lá em cima, né? Aqui em cima, um nível de alto nível reforço utilitário informativo, seria essa primeira linha. A segunda linha, alto utilitário, baixo informativo, e assim por diante, até chegar em baixo utilitário, baixo informativo, que seriam situações de consumo diferentes, né? Classes operantes diferentes. Por que elas são diferentes? Se você quiser modificar esses comportamentos, você vai ter que alterar diferentes consequências. É essa ideia de classes operantes diferentes, né? E aqui, essas classes operantes podem ainda ser classificadas em mais relativamente abertas ou relativamente fechadas, né, de acordo com o cenário.
Então, por exemplo, consumo só para auto-utilitário informativo numa situação num cenário aberto seria consumo de status, de luxo, por exemplo, a compra de automóvel de luxo, já que eu já dei o exemplo de automóvel. Você tem diversas marcas, você pode comprar um monte de coisas, o valor utilitário, o reforçador utilitário é bastante alto, porque o carro é útil, tem função, é confortável, tem ar-condicionado, etc. Além disso, tem alto reforço informativo, porque a pessoa com um carro de uma marca de luxo, um modelo de luxo, ganha, na verdade, reforço social, aprovação social, etc. Então, seria alto, e aberto, porque você tem uma enorme quantidade de alternativas para escolher. Né? O caso de férias, umas férias exóticas, umas férias na Europa, umas férias, enfim, em lugares luxuosos e raros, seria outro exemplo. E assim vai. Aqui são alguns exemplos só típicos, assim, mais ou menos típicos, né? Que nós usamos só para ilustrar isso, né? Aqui no último, no 8, só para ilustrar, baixo informativo, baixo utilitário seria, por exemplo, pagamento de tributos ou de impostos. Veja, não tem muito informativo, né? Ninguém se vangloria socialmente ou é elogiado socialmente porque paga imposto, né? Muito pelo contrário, é obrigação, o controle é coercitivo, então o cenário é fechado, você não tem muita alternativa, por isso que ele está aqui na coluna do cenário fechado, né? E a utilitário é baixo também, né? Porque apesar de ser o utilitário alto no sentido de evitar, de reforço negativo, de evitar a punição, né? A sanção, aplicação de sanção por parte da Receita Federal, você não tem muito uso, né? O dinheiro que você usa para pagar imposto, você, pelo menos em países como o Brasil, você não vê muito retorno, né? Em serviços, né? Então, por isso é que tem um nível utilitário baixo, né? de utilização do que você está pagando, comprando, né? Com isso. Enfim, dito isso, tudo isso é muito rápido, essa pincelada. Dito isso de forma muito geral, só dizer que assim, o modelo, na verdade, é um modelo que tem sido muito útil para a interpretação do comportamento do consumidor e para inspirar e direcionar pesquisas empíricas. É teoricamente consistente, né, ter se mostrado assim, ele orienta e direciona, então, o exame dos fatores importantes. Você pode fazer algumas predições gerais com base em análise funcional, como essa das classes operantes que eu acabei de mostrar para vocês, né? E aqui algumas ressalvas, né, para a gente lembrar em análise de comportamento. Quando a gente fala assim, reforço e punição na área de consumidor, primeiro, geralmente não interessa o indivíduo, né? Interessa grupos, né? Então esse é o primeiro ponto, né? É claro que um carro de luxo pode não ter alto nível reforçador para João, ou Maria, ou Pedro, ou seja, são indivíduos que não gostam disso, ou que não pagariam isso, ou mesmo que tivessem dinheiro, né? Ou seja, mas geralmente o que interessa quando se fala com o consumidor são padrões de grupos de indivíduos, geralmente grandes grupos de indivíduos, né? Então, quando se fala de reforço e punição, ele está dizendo que geralmente funciona para a maioria das pessoas, né? Então esse é o ponto. Geralmente funciona para a maioria das pessoas. Nós não estamos falando, nós não testamos os reforços no sentido de apresentar e retirar e ver se a frequência do comportamento aumenta, né, ou diminui. E isso geralmente não é feito, né? Em alguns casos pode até fazer, quando você está testando, por exemplo, inovações no produto ou no serviço, você pode até vir a fazer isso, né? Mas essas são ressalvas só para chamar atenção para essa diferença da aplicação do conceito de reforçador e punidores, de forma geral, punição e reforço, né? E aí vem perguntas práticas, né, que a gente fica pensando, mas como você mede reforço utilitário, né? Então, por exemplo, uma das maneiras que nós temos feito isso em várias pesquisas é medir os reforços programados pelos produtos ou serviços. Ou seja, o fabricante ele programou reforços para um produto, né? Quem oferta um serviço está programando reforços para isso, né? Como assim, né? Então, nós podemos pensar para produtos, pense em produtos de supermercado, por exemplo, com o qual nós temos trabalhado muito. Veja, você pode pensar no nível menor utilitário ou formulação simples de um produto, né?
No Brasil, eu poderia usar num biscoito maisena ou numa rosca de coco, um biscoito simples, barato, popular, a formulação dele é simples, versus alguma coisa com atributos adicionais, uma formulação mais complexa, né? Pensem, por exemplo, num cookie de chocolate belga, né? Ou seja, você tem aqui um utilitário belga, talvez seja mais informativo, mas você tem aqui uma formulação mais complexa, mais sofisticada do produto, né? Outro exemplo é você pensar em algo como, nós trabalhamos muito com baked beans, por exemplo, que é um exemplo ruim para o Brasil, mas bom para os Estados Unidos. Baked beans, né, aquele feijão que geralmente se come no Reino Unido e nos Estados Unidos no café da manhã. Veja, você pode pensar no baked beans simples, só os feijões e tal, e o molho, ou você pode pensar num baked beans com bacon, ou com linguiça, com sausage, né, como eles chamam. Você tem aqui uma composição com atributo a mais, né? Então, essa é uma das maneiras que nós temos feito. Você pode pensar num carro, num automóvel, igualzinho, o mesmo modelo, só que um tem ar-condicionado, outro não tem. Isso é um benefício utilitário que você pode identificar e medir, né, nas pesquisas, dependendo da pesquisa que você faz. Dos sinais de utilitário é que todas as marcas cobram mais por isso. Ou seja, todas as marcas que vendem as duas formulações cobram mais pela formulação mais complexa ou com atributo adicional, né? E o informativo, como é que a gente mede isso, né? E aqui é que vem algo que nós temos desenvolvido, é a ideia de que, como o reforço informativo ele é um reforço social, uma das formas de medi-lo é sondar contingências sociais, né? Como é que você sonda contingências sociais? Uma das maneiras é perguntar para as pessoas, por exemplo, é isso que a gente tem feito em muitas das nossas pesquisas, você pede para as pessoas, na verdade, avaliarem uma lista de marcas, as marcas, a gente tem feito inclusive com marcas, todas as marcas do mercado, todas as marcas que nós temos no banco de dados, pede para um grupo de pessoas, consumidores da sociedade, do grupo que te interessa, responder se aquela marca é conhecida, muito ou pouco conhecida, e é de qualidade, muito ou pouco, alta ou baixa qualidade. Veja, qual é a ideia aqui? A ideia é que, se a maioria das pessoas dizem que uma marca é de alta qualidade e muito conhecida, a ideia é que aumente a probabilidade de reforço social para quem compra aquela marca, versus, ou em oposição, a alguém que compra uma marca que de forma geral, as pessoas relatam como pouco conhecida ou de baixa qualidade, né? Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente sonde contingências sociais. Geralmente não. Em todas as pesquisas que nós fizemos, quem responde, por exemplo, a um questionário desses, não são as mesmas pessoas cujo dado de compra nós estamos analisando. São outras pessoas. A ideia é que elas são uma sonda, quer dizer, esses questionários nos fornecem uma sondagem da reação das outras pessoas. É claro que isso é uma premissa, inclusive empiricamente, isso deveria ser validado, nós até hoje não fizemos isso. Mas essa é a ideia e um dos raciocínios possíveis para se avaliar contingências sociais. E, portanto, reforço informativo, né? A partir daí, eu pensei em passar por alguns exemplos, eu não sei se nós temos tempo ainda, mas passar por alguns exemplos de pesquisa, né? Então, um exemplo é a pesquisa sobre escolha de marca, que nós temos feito. Eu não feito várias, eu estou aqui só ilustrando, né, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, nós temos usado muito dados de painel de consumidores. Isso aqui é um grupo de consumidores, como eu disse, que relatam as compras que fazem. Nesse caso, nós temos um grupo de 1.500 consumidores aleatoriamente escolhidos de uma amostra de 25 mil consumidores. Essa amostra de 25 mil ela é estatisticamente representativa da população do Reino Unido. E, a partir daí, nós temos 54 semanas de relato de compra deles, e essas compras, nesse caso, de 4 produtos, né? Como funciona esse painel, né? Hoje, com leitor óptico, né, esses painéis passaram a ser muito mais confiáveis do que eram antigamente,
e há trabalhos mostrando isso, que eles são confiáveis, a pessoa, o voluntário, chegando do supermercado das compras, simplesmente passa um scanner, que é fornecido pela empresa de pesquisa, passa um scanner em cada um dos itens comprados, que estão na amostra dos itens da pesquisa, e essas informações vão direto para a empresa de pesquisa, né? Então, são informações do tipo: que produto comprou, qual foi a loja, qual foi a marca, qual a especificação do produto, a quantidade, preço, e assim por diante. E, às vezes tem classe social e outras informações também. Nessa pesquisa, por exemplo, nós fizemos isso, depois classificamos nesse painel todos os dados que nós tínhamos. Nós classificamos todas as marcas em termos de nível utilitário informativo, da forma como eu acabei de mencionar para vocês, usando o questionário performativo e classificação funcional de reforço programado para utilitário, né? E aí fizemos perguntas do tipo: padrão de compra se relaciona aos níveis de reforço programado, né? Lembrando, os reforços são programados, né? Quais variáveis influenciam a quantidade que as pessoas compram em ocasiões diferentes de compra, né? Há diferenças individuais assim, estáveis nesses padrões? Essas foram algumas das perguntas que nós fizemos. Aqui alguns resultados, só para ilustrar, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas tende a comprar marcas no mesmo nível de reforço utilitário informativo. Esse é um dado novo nosso, que a literatura não tinha, ou seja, as pessoas concentram as suas compras, podem comprar diferentes marcas, as pessoas têm um repertório de marcas, de 4, 5 marcas, por exemplo, para produtos de supermercado. E a pessoa varia de ocasião de compra para ocasião de compra entre essas marcas. Ora, o que nós percebemos é que, o que esses dados mostraram, é que a grande maioria das pessoas compram em marcas próximas de nível utilitário informativo. Depois nós fizemos uma das pesquisas, a aplicação de uma adaptação da lei da igualação, em que a quantidade gasta, que é o S ali, é spent, a quantidade gasta é função da quantidade comprada, do nível utilitário, do nível informativo e dos preços pagos. Isso nós fizemos o seguinte: nós calculamos isso, o S2 para nós, o Q2, o denominador era a média de cada sujeito, de cada participante do painel. Então, a ideia é: a pessoa aumenta ou diminui o gasto dela em relação à média de gasto dela para, por exemplo, biscoitos, em função de quê? Em função de aumento na quantidade que ela comprou, em relação à média do que ela compra, em relação ao nível utilitário da marca que ela comprou, em relação ao utilitário que ela geralmente compra, em relação ao informativo, o nível informativo da marca que ela comprou em relação à média do informativo que ela compra, e em relação ao preço, em relação ao preço médio que ela compra. Ou seja, com isso nós identificamos, por exemplo, aqui o que as pessoas, a variação no gasto em relação à média do que as pessoas gastam para esses produtos investigados, e para todos eles, e foi igual, os dados foram iguais para todos, replicados em diferentes produtos. Primeiro, o preço é o que altera. Então, promoção de preço em supermercado é muito importante, aparece aqui. Depois, a quantidade, a pessoa que compra mais ou menos, quando ela aumenta a quantidade, claro, ela gasta mais, mas também o nível utilitário. As pessoas, em terceiro lugar, significativamente alteram o gasto para comprar algo que tenha mais reforço utilitário e, por último, mais reforço informativo. Então, os dados são dentro do que nós esperávamos, inclusive lembrando, compra rotineira de supermercado é uma classe operante de baixo utilitário e baixo informativo. Então, a gente não esperava que reforço utilitário e informativo fosse importante, mais importante aqui do que os outros fatores, né? Nós fizemos essas análises semelhantes, usando elasticidade de demanda, decomposição de elasticidade de demanda. Os resultados são muito parecidos com outras análises bastante diferentes. As diferenças individuais dos padrões são estáveis ao longo do tempo. Os indivíduos tendem, em diferentes períodos, a comprar o mesmo nível, comprar a mesma quantidade de nível utilitário, mesma quantidade, mesmo nível informativo, pagar preços semelhantes, assim por diante. Ou seja, a gente consegue demonstrar esses padrões. E fizemos alguns trabalhos também usando a equação do Hurst de valor essencial do reforço, mostrando que marcas de maior nível informativo aumentam o valor essencial medido lá pela equação do Hurst, né? Eu não sei como nós estamos de tempo,
Eu ia mencionar aqui rapidamente, mas 2 exemplos de pesquisa bem rapidamente, só para mostrar metodologias diferentes e ideias diferentes. Fica à vontade, professor. Posso continuar, Mário? Por favor. Então, um outro exemplo seria esse comportamento de procura, né? Isso aqui já usa uma metodologia bem diferente. Nós usamos observação direta, tanto em loco, em alguns casos, supermercado, por exemplo, quanto com gravação de vídeos, tanto em supermercado como em shopping center, né? Em centros comerciais grandes. Nós fizemos esse tipo de trabalho. E qual era a ideia, né? Tem várias ideias aqui, eu estou mais falando da metodologia para vocês terem uma noção. Nesse caso, por exemplo, uma das pesquisas olhou para o tempo médio de procura de produto na prateleira do item escolhido no supermercado. Como assim? Ora, a ideia que existe de forma geral é que quanto maior o preço médio de um produto, então se você vai comprar um apartamento, você vai gastar mais tempo procurando do que comprar um refrigerante, né? Uma lata de refrigerante. Então, a ideia por trás é que o preço aumenta o tempo de procura. A literatura até mostra isso, mas com dados, geralmente, de simulação de compra, né? O que nós fizemos foi observar comportamento de compra no supermercado, e mais do que isso, nós olhamos comportamento, a duração da procura por produtos de muito baixo valor. Então, nós pegamos, por exemplo, 2 produtos, um com a média de R$ 2,55 a unidade, o outro de 0,55. Isso aqui era, se eu não me engano, amaciante de roupa, o outro detergente líquido para louça, alguma coisa assim. Veja, o tempo da procura foi significativo, somente a duração por item, né? Por quê? Porque algumas pessoas compram 20 itens, outras compram 1. Então, nós tivemos que ponderar por item, né? Então, para procurar o produto 2, por exemplo, a média duração por item foi de 23 segundos. Para procurar o detergente, que custava menos, o produto 1, foi de 9,90 segundos. Isso é a média. E essas médias foram significativas. Nós, inclusive, tivemos nesse caso, por acaso, nós tivemos oportunidade, como eles estavam no mesmo corredor, nós temos dados, inclusive, intra-sujeito, o que é muito interessante. Nós tivemos dado intra-sujeito e entre sujeitos, e os dados são replicados. Só para mostrar o tipo de dado que você pode ter, comportamento de procura, para nós, ele é interpretado como um comportamento pré-corrente, né? Um comportamento, no comportamento de consumo, o comportamento de procura, ele aumenta a probabilidade de reforço para o comportamento de compra, né? Então, ele é um comportamento pré-corrente, essa é a ideia básica, né? Enfim, nós temos algumas coisas sobre isso. E outra linha parecida com essa, usando a mesma metodologia, mas olhando, será que as pessoas procuram mais marcas com maior nível de reforço informativo do que menor, ou maior ou menor nível de reforço informativo? Ou seja, será que as pessoas gastam mais tempo procurando uma marca famosa de detergente ou, por exemplo, sabão em pó, vamos dizer Omo, né, que tem a grande fatia de mercado no Brasil, ou uma marca menos conhecida? Será que faz diferença? Essa foi uma das outras pesquisas que nós fizemos, e os dados também são muito claros, né? Quer dizer, as marcas com maior reforço informativo, a procura é menor em duração por item, significativamente, do que as marcas de menor reforço informativo. E veja que isso é interessante, porque a marca de reforço informativo maior geralmente é mais cara. Então, olha que dado interessante aqui essa interação, né? O componente de procura é maior, a duração é maior entre produtos, o produto mais caro, e intraproduto, ou seja, dentro de uma categoria de produto, é maior para as marcas mais caras na categoria, porque elas têm maior nível de reforço informativo, geralmente. Então, é uma interação complexa do componente de procura que nos foi revelado com essa metodologia aí de observação direta. Nós usamos gravação em vídeo também, e das duas formas nós obtivemos dados semelhantes, né? Uma outra pesquisa foi, só para mencionar aqui a abertura de cenário, né? Nós olhamos se a procura por item era diferente quando você aumenta muito a quantidade de marcas na categoria de produto, né? Então, você vai comprar, sei lá, arroz, e você tem lá 30 marcas diferentes de arroz. Você vai comprar
suco e você tem 50 marcas. Você vai comprar feijão, tem 5 marcas. A pergunta é, será que essa abertura aumenta significativamente o tempo de procura ou as pessoas já sabem o que vão comprar, né, e não procuram? Então, é interessante, nós também conseguimos demonstrar, aqui já usando um modelo econométrico, mais estatisticamente mais sofisticado, mas nós mostramos que a duração por item também é maior, quanto maior a abertura do cenário, nesse caso, em supermercado, né? Nós não podemos generalizar para outras coisas, mas, enfim, é um primeiro achado em relação a isso. Então, várias outras pesquisas e tal. Essa aqui eu trouxe só para ilustrar uma experimental, né? Experimental, uma que é compra simulada, né? Então, nós temos pesquisas, por exemplo, sobre desconto intertemporal. Nesse caso, a tarefa das pessoas era dizer qual é o preço do frete que elas pagariam numa situação de compra simulada, né? Nós usamos 3 produtos, celular, tablet, TV, eram produtos reais, com marcas reais, com valores reais no mercado. Então, isso nós fizemos para ter, enfim, que as pessoas chamam aí de validade externa, né? Validade ecológica, né? Como alguns gostam de chamar. Aí, o que nós fizemos? A ideia era ver se as pessoas pagariam mais frete para obter rapidamente os produtos para marcas de reforço informativo maior. Então, a ideia era, reforço informativo maior gera maior taxa de desconto na literatura de economia de desconto temporal, né? Na literatura de economia comportamental. Essa foi a ideia. Então, nós tivemos 76, isso aqui foi com estudantes universitários, 76 deles avaliaram se as marcas eram conhecidas de qualidade, aquele questionário daquele tipo, a adaptação daquele questionáriozinho. E aí, com isso, nós escolhemos 2 marcas extremas, a de maior e menor nível informativo em cada um dos produtos. E aí elaboramos um questionário de desconto subjetivo, de desconto intertemporal, e esse questionário, 50 participantes indicaram, então, os valores de frete que eles pagariam para receber os produtos em diferentes atrasos, né? Em 1 dia, 3 dias, 5 a 14 dias, e o frete era grátis com 21 dias. Né? Os resultados foram bastante interessantes e consistentes. De novo, mostrou que, enfim, o ajuste de uma equação hiperbólica é maior do que a da exponencial, o que é um dado que a literatura com animais não humanos e pessoas em laboratório tem mostrado, enfim, consistentemente e amplamente. E aqui nós estamos ampliando isso para marca, né? Escolha de marca, né? E não necessariamente quantias em dinheiro, quantias monetárias, né? Drogas, né? Isso tem muito na literatura, mas essa é uma das novidades. E nós observamos também, isso que foi claríssimo esse resultado, que a taxa de desconto foi maior, teve um desconto maior para nível informativo maior. Ou seja, o que significa isso? As pessoas pagaram mais para obter o produto, a marca de nível informativo maior, mais rapidamente. Então, por exemplo, vamos pegar celular, né? Imagine que seja um iPhone e uma marca desconhecida, né? Pouco conhecida. As pessoas pagariam o frete, dizem que pagariam o frete para receber, pagariam mais para receber mais rapidamente o iPhone do que a outra marca, mesmo contando que em 21 dias seria grátis o recebimento do produto, né? Enfim, são só alguns exemplos, nós temos, enfim, um monte de outras pesquisas com outras metodologias. Eu trouxe aqui algumas só para ilustrar. A minha ideia era exatamente ilustrar essa área para vocês e as possibilidades que são bastante grandes de pesquisa, né? Eu agradeço, então, a atenção de todos e me coloco à disposição aí para perguntas, comentários, como quiserem. Muito obrigado, professor. Muito interessante, né? A gente estava discutindo aqui sobre como é interessante essa abordagem analítico-comportamental para o comportamento do consumidor. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Lud, a gente tem algumas perguntas, né, para o professor? Sim, temos algumas perguntas. Friso que temos elogios também, tá, professor?
Muitos Vou ler. elogios, cobertos e encobertos. Exatamente. Cobertos no grupo secreto do WhatsApp. Ah, tem grupo secreto? Se eu soubesse disso. Tem o grupo da equipe do Psicologia O no grupo da Sofá. equipe. E muitos elogios lá. E muitos elogios aqui no chat também. Eu vou ler alguns, tá? Só para não parecer que só eu que fiquei elogiando o professor Jorge. Tá? Então, Andréia Jamete, acho que é assim, falou: todo aluno do professor Jorge concorda com você, Ludmila. Ele é meu orientador. Olha só. Ah, ela está precisando defender, né, uma tese de doutorado. Obrigado, Andréia. A Raquel Ávila mandou também. Acho que ela foi sua ex-aluna, pelo que eu entendi. Ela mandou Raquel boa Ávila noite. lá da UNB, não é? Sim. Sempre vejo ela comentando no Instagram. Falou: gostaria de deixar aqui o meu agradecimento aos que possibilitaram a sua fala hoje, professor. Uma oportunidade valiosa para todos conhecerem as suas pesquisas e aprenderem com a sua experiência. Infelizmente, não poderei ficar muito tempo, mas deixo o meu abraço. Feliz por encontrar nas redes sociais perfis que têm uma contribuição importante na divulgação da análise do comportamento. Ai, obrigada, Raquel. Esse foi tanto para o Jorge como para a gente, né? Então, posso agradecer em nome da equipe. Bom, então vamos para algumas perguntas, professor. A Joselma perguntou: então, quando falamos como patológicos, comportamentos, né, patológicos, seriam porque as consequências utilitárias são poucas ou baixas, um consumo patológico, no caso? Podemos concluir que consequências tipo utilitárias seriam mantidas pela sensibilidade à contingência? E consequências tipo informativas seria governada por regras? Ou é uma forma simples de interpretar? Não, na literatura tem se discutido isso, né? A ideia de associar informativo mais a regras, exatamente porque eles são sociais, e utilitário mais a ideia do valor essencial do reforço, na linguagem do Hirsch, né? A ideia da importância daquilo para o indivíduo, né? Então, eu acho que essa discussão tem aparecido na literatura, sim. O que me parece é que no caso de comportamentos desviantes ou disfuncionais, né, é o termo que eu prefiro usar, comportamentos disfuncionais, aí nós temos que analisar aí vários contextos. Tem a comparação do disfuncional em relação ao que os outros fazem, que é uma comparação aí com outras pessoas, com a norma, se você quiser, a norma social, no sentido que se comenta, e você tem o disfuncional no sentido que trará muitas coisas ruins para a própria pessoa no futuro, né? Que é o caso das drogadições, né? que geralmente são muito mencionadas, uma abordagem de autocontrole, lá Racklin, por exemplo, né? Então, na verdade, o reforço utilitário, eu diria até que, por exemplo, alguém que sofre de drogadição, o elemento de drogadição, a substância, etc., na verdade, tende a ter um valor reforçador muito alto, né? Inclusive utilitário. Quer dizer, exatamente porque o utilitário é alto e o social deixa de ficar importante, né? Não é isso que exatamente a análise do Racklin, inclusive, de autocontrole é exatamente essa, né? Estou pensando aqui no The Science of Self-Control, em 2000, né? O livro dele. Quer dizer, a ideia é exatamente essa, quer dizer, exatamente porque o reforço utilitário é muito alto, ele, de certa maneira, pode passar por cima, né? Ou se sobrepor ao reforço informativo, que é exatamente o social, das pessoas dizerem, olha, não faça isso, né? Vem, saia conosco, vem fazer um programa. E é exatamente o que se mostra, que há um isolamento social muito frequentemente no caso de drogadição, né? Então, talvez, essa análise é muito interessante que ela está propondo, de relacionar utilitário informativo com drogadição. Acho que tem uma ponte muito interessante aí sim para ser explorada.
Uma outra pergunta bem interessante, também estou curiosa para ouvir a sua resposta, que é do Lucas Lima. Ele perguntou: o tempo médio de procura aumenta com o preço. Essa afirmação se generaliza para o mesmo produto para classes sociais diferentes? Olha, eu até imagino que sim, né? O que vai acontecer com a classe social, e como muitos economistas inclusive têm avaliado e que a gente pode considerar, é que a renda, né, o orçamento, a renda, né, quando você fala de classe social, geralmente o que está dizendo é que a renda é menor, as alternativas de compra talvez sejam menores também, não só porque a renda é menor, mas talvez dependendo do ambiente, do contexto onde está o cenário, pode ser mais fechado, né? Você compra num armazém, numa venda, e não necessariamente num hipermercado como Carrefour, Extra, etc. Ou seja, você tem aí uma diferença de cenário, mas a renda é um elemento do cenário, sim. Ou seja, a renda vai limitar as alternativas de procura. E, portanto, pode reduzir a duração. Se você pensar na média geral, comparando classes socioeconômicas diferentes, é possível que isso aconteça, exatamente porque há uma limitação maior de produtos disponíveis naquela renda, né? Em microeconomia, a gente diria que os produtos que entram dentro da linha orçamentária do indivíduo, né? Você tem combinações de produtos que não entram na linha orçamentária, então acima, né? Então, faz sentido. Só que esse achado genérico de duração de procura aumentar com o aumento do preço do produto, assim, eu não vejo em princípio, claro que é uma questão empírica, né, Ludmila, obviamente, é uma questão empírica, mas em princípio eu não vejo porque eu não esperaria que ela fosse refutada. Entende? Eu não esperaria que ela fosse refutada totalmente. Se houver alternativas, veja, quando é que a procura tende a zero? Né? Vamos lá, então. Quando é que a procura tende a zero? Se todo dia que você chegasse no supermercado, você tivesse sempre as mesmas marcas, por exemplo, 2 marcas, com o mesmo preço sempre, durante 10 anos, a procura pode tender a zero. A procura vai ser mínima, vai quase desaparecer. Você vai olhar só onde pega, é só o movimento motor do seu braço. Isso, né? Se não mudarem as prateleiras, né? Exatamente, se não mudarem a prateleira. Se tudo ficar constante, a procura tende a diminuir. Aliás, é uma característica de todo comportamento pré-corrente. Todo comportamento pré-corrente que tenha, por exemplo, se você vai resolver problemas de matemática e o problema é sempre o mesmo, o pré-corrente desaparece e você responde automaticamente, direto, sem fazer conta. Isso aqui é pré-corrente. O princípio é o mesmo. Eu imagino, quanto maior variação haja, inclusive nós temos pesquisa que investigou se o que importa é a variação de preço ou a média do preço. Veja só. Foi dificílimo fazer isso, achar no supermercado produtos que preenchessem essas características, né? Inclusive, foi nessa pesquisa que eu vi que numa das reuniões, estavam todos, no meio do verão, estavam todos os alunos da minha equipe usando assim, espirrando de casaco, com frio. Aí eu fui ver um dos produtos que nós escolhemos, foi na área de congelados do supermercado. Então eles tinham que ficar de pé na área de congelados durante horas, observando. Todos adoeceram, griparam, por ficar morrendo de frio na área de congelado, né? Foi inclusive engraçado. Mas depois de achar o produto, achar pares de produtos que se prestassem para essa comparação, nós chegamos à conclusão, inclusive, que a média de preço é mais importante do que a variância do preço. Curiosamente, é um trabalho que eu inclusive, preciso replicar, mas, curiosamente, é a média de preço do produto, não foi a variância, né? O que é muito interessante, enfim, mas precisa ser replicado. Professor, deixa eu aproveitar, não sei se o senhor se sentiria confortável em falar sobre isso, e se não, tudo bem. Mas a gente sabe que ciência é o comportamento do cientista, né? Como que o senhor entrou nessa área de pesquisa? Nessa área de comportamento do consumidor? É. Olha, eu, na verdade, desde
do meu mestrado, eu trabalhei muito com comportamento de escolha. Então, eu trabalhei muito com lei da igualação e a economia comportamental, lá atrás. Então, esse trabalho já me interessava muito no mestrado. No doutorado, eu passei mais... Eu fui, na verdade, fazer um doutorado com mais ênfase no filosófica, com interesse epistemológico. Aí trabalhei enfim, com pessoas e tal, em laboratório, mas com pessoas. E o que ocorreu? Em algum momento, eu vi que tinha uma área enorme para ser explorada sobre consumo, e que a análise de comportamento tem um instrumental bastante consistente, sistemático, né? Eu costumo dizer, nas ciências sociais é uma das poucas áreas que tem um arcabouço conceitual e teórico há quase 100 anos mantido no seu básico. Isso é raríssimo nas ciências sociais. Você tem modas e modismos que alteram o arcabouço, né? O paradigma, enfim, a abordagem. Então, a partir disso, e tendo também análise de comportamento uma grande ponte, interseção com economia comportamental, ou seja, exatamente nessa área de consumo com animais, principalmente, eu vi que era uma oportunidade enorme, assim, faltava essa área de conhecimento. E aí, por coincidência, aí vem o casuísmo do desenvolvimento das carreiras e dos interesses acadêmicos. Eu casualmente entrei em contato com esse professor Foxall, que inclusive era conhecido e amigo do meu ex-orientador de doutorado, porque os dois, inclusive, são britânicos. Então, se conheciam da análise de comportamento no Reino Unido. Então, a partir daí, foi muito fácil esse interesse. Ele também, o Foxall, na época, tinha um modelo desenvolvido e estava começando as pesquisas empíricas dele, começando a pensar em usar a lei da igualação, e foi assim uma oportunidade muito rica de troca, principalmente a parte empírica, de desenvolver essa parte empírica, por exemplo, medidas de utilitário informativo, coisas assim, e nós desenvolvemos juntos. Foi um interesse que eu vi uma aplicação enorme do modelo dele. É uma possibilidade enorme de fazer pesquisa empírica com o modelo dele. E ele, como está, inclusive, ele está, na verdade, numa business school lá em Cardiff. Não tem, por exemplo, pesquisa experimental, não tem uma tradição de pesquisa experimental, pesquisa empírica, muito mais a parte de estratégia, aplicação, né, do modelo à área aplicada, né? Então, isso veio muito a calhar. Interessante, obrigado. Quer ler mais alguns elogios aqui para ele, Lud? Vou ler mais umas perguntas. Só para o senhor dormir bem hoje à noite. Obrigado, Mário. Isso é ótimo. Bom, a Luísa Guimarães, que é da nossa equipe, né? Ela também fez uma pergunta. Falou, boa noite, professor. Em termos metodológicos, por que vocês escolheram observar o tempo de procura de produtos com preços tão baixos? Saudades da época em que um garrafão de amaciante custava R$ 2,55. Eu adoro, inclusive, pensar nisso, né? Quando eu penso no preço dessa pesquisa, porque eu registrei os preços, né? E eu entro no supermercado hoje, eu vejo a inflação que nos atropela, né? Mas por quê? Veja, o desafio foi, primeiro, pela possibilidade de investigar no ambiente natural. Não é todo lugar que você consegue observar o consumidor efetuando a compra. Veja, pensa bem, não é tão tranquilo, né? Você, em outros lugares, você vê a pessoa comprando, mas você não necessariamente sabe o que ela comprou, a quantidade, tudo isso, né? Então, e às vezes, só interrompendo um pouquinho, sim? Desculpa, mas acho que a gente já até discutiu, né, Myron, numa live, essas questões, mas ficou me lembrando aquela crítica que a área básica e experimental às vezes sofre, né? Então a gente tem que responder e falar assim, uma coisa é no laboratório, outra coisa é a vida real, né? Ou fora do laboratório. Então acho que essas pesquisas, né, de economia comportamental e de consumo, elas meio que mostram que, né, a gente consegue sim ter acesso
né, ter esse controle dessas variáveis que a gente teria num laboratório, mas num ambiente, né, ali fora do laboratório, na vida Então, cotidiana. na verdade, respondendo a Luísa, né? Eu acho que é Luísa. Luísa. Foi, na verdade, foi a oportunidade, assim, o lugar que nós vimos o contexto possível de coletar dado, né? Não é fácil coletar o dado das pessoas realmente escolhendo e comprando, né, para comparar os valores. E principalmente porque você precisa de alta frequência de compra para ter dados rapidamente. Senão você tem que esperar um dia inteiro e colhe 2 dados, entendeu? Ou 3 dados. Isso não é suficiente para você, né? E foi dificílimo, respondendo a Luísa, foi dificílimo a parte metodológica, porque a parte mais difícil é encontrar produtos comparáveis. Porque nós tentamos, dentro do possível, nós controlamos espaço de prateleira. Ou seja, nós tentamos controlar número de marcas disponíveis, exatamente porque nós imaginávamos que tinha feito no primeiro trabalho. Então, essa escolha não é fácil. Você passa dias olhando no supermercado para encontrar produtos que se encaixem mais ou menos no que você precisa, que é espaço de prateleira parecido, número de quantidade de marcas parecida, preços diferentes. Olha só, são vários dos fatores, né? Não pode ter, por exemplo, uma promoção muito absurda numa delas, tem que ter promoção semelhante, no caso, os duas tinham, só um papelzinho dizendo melhor compra, nos 2 tinha um papelzinho amarelo dizendo isso, ou seja, tentamos igualar tudo dentro do possível, né? Claro que o trabalho inclusive explica isso em detalhe, mas não não foi muito fácil, né? E não é muito fácil, mas é assim, é um quase experimento, né? Que você controla as situações e observa os efeitos, né? Então é uma situação que não chega a ser experimental, né? Ela é quase experimental, se você quiser, que você não manipulou, né? Você só registrou e controlou, né? Mas nós temos trabalho em shopping, por exemplo, em procura de loja. Nós fazemos um trabalho semelhante e vemos as pessoas, o que se chama em marketing taxa de conversão, não sei se já ouviram falar nisso, é a quantidade de pessoas que entram numa loja proporcionalmente à quantidade de pessoas que passam na frente da loja. Então, várias pesquisas com isso, usando câmeras em shopping center para verificar esse tipo de coisa, vendo, por exemplo, será que lojas cujas marcas têm maior nível informativo, tem maior taxa de conversão, tem mais gente saindo com sacola dela, ou seja, tem uma gama enorme de coisas que se pode pesquisar para obter conhecimento sistemático na área, né? A Gabriele Gris, lá da UFSCar, sugeriu que o senhor tinha que encontrar um orientando dono de supermercado, que aí, de repente, dava para aumentar o controle. Agora, eu fico me perguntando, será que existiria um tipo de bolsa, por exemplo, um tipo de fundos mesmo, de pesquisa, para criar um mercado laboratório na UNB, onde as pessoas... Isso existe, né? Isso existe em algumas áreas. Eu mesmo já tentei recursos para isso e no Brasil não consegui. Uma das coisas muito comuns na área é você ter uma parceria entre pesquisadores e empresas. Então, por exemplo, alguns dos dados mais interessantes sobre padrões de comportamento de compra vêm de um autor chamado Andrew Ehrenberg, que, na verdade, trabalhou no Reino Unido, na Inglaterra, muitos anos, e trabalhou muito tempo como consultor da Unilever. Então, ele tinha não só os dados de pesquisa, dados que a Unilever comprava de pesquisa das empresas, como também financiamento. Então, ele, por exemplo, um dos experimentos que eu mais gosto do Ehrenberg, das pesquisas que eu mais gosto, é uma pesquisa experimental em que ele criou uma loja móvel. Então, é um painel de consumidores, ou seja, são voluntários que recebem visitas dessa lojinha. E essa lojinha ele pode manipular os preços como quiser. E preço, embalagem. Então, ele pode, por exemplo, vender o mesmo produto
com a mesma embalagem, só que um é 2 centavos mais caro que o outro, e ver o que acontece. Ele fez isso. Ou seja, e a pessoa pode comprar na lojinha, mas não é obrigada. Então, você tem uma ampla possibilidade de pesquisa sobre isso. No nosso caso, eu tenho usado muito dados de painel. A maioria deles são dados que a Universidade de Cardiff comprou, nosso grupo lá de Cardiff que comprou. Adquiriu de empresa de pesquisa, e nós, com isso, podemos usar os dados, né? Mas nós já elaboramos várias vezes, em várias pesquisas, painéis que a gente chama de painéis de conveniência. Nós temos pesquisa sobre gastos do cartão de crédito que nós pegamos conjunto de pessoas conhecidas que concordaram em participar, se voluntariaram, e usamos o extrato de cartão de crédito para ver os gastos delas e tal, se elas toparam, pessoas conhecidas, inclusive, durante alguns meses. Isso é um painel de conveniência. Você pode acompanhar um consumo de pessoas conhecidas, você tendo clareza das variáveis que você quer investigar, que você quer acompanhar, que você quer observar. Então, há uma ampla gama de pesquisas possíveis, né? E de formas de fazer pesquisa, né? Sobre consumo, né? Que não são tão complicadas assim, né? E, claro, você pode usar questionários, você tem outras simulações, cenários, nós também temos pesquisas assim, de apresentar cenários, de ver como as pessoas reagiriam. Isso também é outra forma de pesquisar, te dá outro tipo de informação, não necessariamente sobre comportamento, mas é possível também, né? Muito interessante. Acho que a gente ainda tem algumas pessoas, né, que mandaram algumas perguntas e comentários. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mas, professor, mais uma vez, muito obrigado. Que gostoso, né? Eu estava pensando aqui, que bom que a gente está gravando. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube em breve. Deixa eu só ler um comentário aqui, Myron, que é da Bárbara Brito. Ela falou assim: a autora está online, prestigiando o professor. Muito legal trabalhar nessa área e estou pensando no doutorado. Olha só, Jorge. Desse trabalho que eu acabei de citar, do cartão de crédito. Então tá bom, a gente vai finalizando mesmo. E eu queria agradecer imensamente por você ter concordado aqui em participar, por ter, né, elaborado a apresentação e mostrar, né, para quem ainda não conhecia. Eu estava aqui no grupo falando assim: olha, parece a primeira aula que eu tive, né, com ele e tal, aquela introduçãozinha que você dá de outras áreas, mas o quanto isso é importante para a gente localizar mesmo nessa área de pesquisa. E o quanto que mostra que tem um papel muito importante, porque eu lembro até na aula, acho que você brincou um dia, falou assim: eu quero que vocês anotem os seus gastos por uma semana, acho que foi uma coisa assim, que você falou. E anote tudo. Tipo assim, tudo que você comprar. Comprou uma balinha, anota. Comprou não sei o que, anota. Comprou o pão de queijo ali na cantina da UNB, anota. E daí todo mundo ficou rindo e brincando, né? Tipo, eu não vou anotar não, porque vai dar muita coisa. Então, eu já fiquei com medo só de pensar. Às vezes a gente pensa assim, consumo como uma coisa, né? Não sei se assim, extraordinária nesse sentido de um carro, uma casa, mas não, a gente está consumindo o tempo todo, né? Mesmo coisas pequenas o tempo todo. Então, o quanto é relevante a gente entender mais sobre essas variáveis mesmo. Inclusive, as pessoas não sabem o quanto elas consomem, né? O que dificulta muito vários aspectos de educação financeira, de controle financeiro, né? Exatamente. Eu disse isso uma vez numa reportagem, e o título da reportagem saiu da seguinte maneira: subconsciente consumista. Aí eu desisti de conceder entrevistas sobre isso. Mas você tem que falar não, tá no consciente mesmo. Vamos, né? Tipo assim. Professor, muito obrigado. Realmente, assim, fenomenal. E o senhor está no Instagram também ou não? Eu estou, mas quase não uso rede social. Então, qualquer coisa, o pessoal aí tem o e-mail do professor jocastro@unb.br. Professor, de novo, muito obrigado. Lud,
Muito obrigado aí pelo contato, por ter tido a ideia, foi fenomenal, pessoal. Muito obrigado, pessoal, que participou e pessoal que também vai assistir essa gravação no YouTube. A gente tem uma próxima palestra semana que vem, não é? Acho que é. Cadê a equipe aí? Pois é. Fica ligado lá no nosso Instagram, @psicologia no sofá. E aí você já vai ver o link para as próximas palestras. Tem muita coisa legal vindo. E muito obrigado, professor, mais uma vez. Vamos ter o vídeo no YouTube, né? Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Abraço. Muito obrigado, professor. Boa noite. Um abraço, então. Até mais. Obrigado, professor. Obrigado, Lud. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.